Em comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que foi feita uma operação de contra-terrorismo para proteger o povo americano e aliados. Foi o que ele disse, abre aspas, sob a minha direção, as forças militares dos Estados Unidos realizaram com sucesso uma operação de contra-terrorismo para proteger o povo americano e os nossos aliados e tornar o mundo um lugar mais seguro. E eu acho boa essa deixa para a gente, inclusive, iniciar a nossa entrevista agora com o professor Reginaldo Nasser, que é do Departamento de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, já está conosco ao vivo. Leonardo Sakamoto volta para me acompanhar nessa entrevista. Olá, professor Nasser, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao All News. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Estamos mais seguros agora? O mundo está mais seguro depois de uma operação como essa? Se a gente olhar as estatísticas, não, né? Porque essa ideia de assassinar líder, né, ela ganha as manchetes, ela dá muita dimensão, e é claro, ela abala de uma certa forma o moral da organização, mas ela não afeta significativamente. Nós temos o exemplo do assassinato do Osama Bin Laden, a Al-Qaeda continuou, temos o assassinato do próprio Estado Islâmico, que é o líder, o primeiro líder, o Ali Baghdadi, está aí o Estado Islâmico ainda em pé, né? Então, isso é um momento que o Biden está com a pesquisa de opinião pública, está com apoio muito baixo, e todo presidente dos Estados Unidos, democrata ou republicano, gosta de alardear isso e dizer que está protegendo o povo americano. Reginaldo, boa tarde, Sakamoto aqui. Você falou que, exatamente, neste momento, com a popularidade baixa, as pesquisas indicando baixa popularidade para o Biden, né, ele faz esse evento. Também temos uma saída que foi vista como desastrosa no Afeganistão, e estamos com os Estados Unidos agora na polêmica, né, na situação da Ucrânia, né? Ou seja, em meio a toda essa discussão da Ucrânia, né, em meio a uma discussão de uma possível guerra, né, uma possível invasão russa no território ucraniano, aparece essa ação, né, espetaculosa do governo americano. Você acha que também tem relação com esse momento, não apenas doméstico, mas também internacional? Não, com certeza, porque o Biden, juntando isso com a questão da Ucrânia, ele está sendo acusado pelos setores mais à direita de fraqueza, de não tomar atitude mais forte, mais precisa, mais objetiva em relação à Ucrânia, né? Então, tem a ver com esse momento, é um momento geral, como você apontou, a saída do Afeganistão, né? Então, é bem propício para fazer isso. E essas ações, né, está dizendo, elas, claro, são vários helicópteros, drones, etc. E, como mostraram as imagens, uma casa, era residência, ele estava com a família lá, né? Então, obviamente que as forças dos Estados Unidos vão sair intactas disso. Agora, a outra coisa que tem que acrescentar é que o 11 de setembro não acabou, né? Eu estou dizendo isso porque quando teve a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, muita gente começou a dizer o fim do 11 de setembro. Não, de jeito nenhum. A ideia do contra-terrorismo que os Estados Unidos têm, entrando republicano ou democrata, é a mesma. A doutrina é a mesma do pós-11 de setembro. E aí traz, inclusive, a morte de civis e crianças, né? O que é realmente lamentável. Professor Nasser, eu queria entender um pouquinho mais quem é esse líder islâmico que foi morto, né? Coloca aqui na tela para mim, até o UOL está trazendo uma reportagem com um pouco mais de detalhes, mas eu queria ouvir o senhor, né? Quem era esse líder, né? Que homem era esse que era procurado e tinha aí uma oferta de 10 milhões, né? 10 milhões de dólares para quem enviasse informações sobre ele aos Estados Unidos. Qual é a importância dele? O que significa exatamente essa morte para, de repente, a desestabilização do Estado Islâmico? Não, é que eu havia dito, a morte de qualquer líder para os seus combatentes, ela é um impacto, claro, não tem dúvida nenhuma. Mas isso não afeta a organização mesmo, como é o Estado Islâmico, não depende de um líder. Vamos lembrar aqui, o Estado Islâmico chegou a dominar um território equivalente ao tamanho da Jordânia.
administrou 6 milhões de pessoas. Então, tem uma face do Estado Islâmico, que é essa face do terrorismo, das decapitações, mas tem uma outra que é mais preocupante, é que eles têm uma capacidade de administrar, de gerir população e território, né? E mais do que isso, acho que isso vem a mostrar o seguinte: todo mundo é contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos, a Rússia, o governo da Síria, a Turquia, e eles continuam lá dando trabalho, porque a semana passada houve um combate intenso numa prisão na Síria, na mesma província de Idlib, na Síria, que é essa região onde foi morto o Bagdá. Então, apesar de ter todos esses inimigos, o Estado Islâmico continua. Então, isso é um dado preocupante, né? Porque, gostando ou não, significa, de alguma forma, que ele tem apoio em parte da população, apesar dos seus atos de terrorismo. O senhor acha que eles já fincaram raízes nessa área do mundo suficientemente profundas para se tornar algo que seja irremovível? Né? Porque você tem, como eu falei, é claro, você tem várias nações, várias forças, né, contrárias por várias razões diferentes, né? E mesmo assim ele se permanece, mesmo assim, mesmo que as ações contra eles nas redes sociais para a cooptação de novos membros, inclusive na Europa, tenham sido atacados pelas redes sociais, mas eles continuam cooptando novos membros, continuam utilizando Deep Web e outros sistemas, a comunicação deles é muito boa, né? Você acha que isso, ou seja, eles se tornaram uma realidade que vai ser difícil remover? E dependeria do que para uma derrota do Estado Islâmico, na sua opinião? Bom, boa pergunta. Eu entendo o seguinte: o que tem nos apontado nos últimos 40, 50 anos na região, norte da África, o Grande Oriente Médio, é que sempre vai ter uma organização semelhante a essa. Então, a queda da Al-Qaeda significou a ascensão do Estado Islâmico. Então, não dá para saber. Pode ser que venha aqui uma outra organização substituir. Mas o que eu estou dizendo, sim, esse apelo relacionando Islã, nessa interpretação radical, e relacionando, veja bem, que é o que a sua pergunta remete a isso, que é aquele que luta, né, essa percepção contra a corrupção dos governos no mundo árabe islâmico, é aquele que luta contra o imperialismo. Então, ele chama para ser esse discurso radical, extremista, mas que tem apelo às pessoas mal informadas ou também numa situação de desespero, né? Chega a isso. Olha só, Sakamoto, eles têm entrado, e essa região, eu esqueci o nome da cidade, mas na província de Idlib, onde ele estava, não é casual. Eles têm entrado aonde? Nos campos de refugiados. Então, uma situação que são as situações mais desesperadoras que eles vão buscar arregimentar. Eles arregimentam não é em primeiro lugar, não é ideologia, não. Eles arregimentam com dinheiro, né? E depois, com a ideologia, insere dentro da organização. Então, na medida que você tem uma região de pessoas na miséria, opressão e cada vez maior, vai alimentar. Você não tem uma outra força hoje lá para essa. O nacionalismo árabe antigo não existe mais. As forças, vamos dizer, de esquerda do Oriente Médio acabaram faz tempo. Então, você teve um ímpeto aí com a Primavera Árabe, foram mobilizações importantes, mas houve uma contra-revolução e isso se baixou e não tem organizações que acolhem, né, essas demandas. Então, portanto, ele tem um campo sempre em aberto. Pode ser que surja outra organização que vá competir com o Estado Islâmico, mas esse perfil, eu acredito que ele vai se manter por um bom tempo.